Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma está forte e o mar destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim, faz um novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, venha até, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos da oração e da palavra. Esse é um momento muito importante, exclusivo, que nós temos de estar na presença de Deus durante a terça, quinta e o sábado. E hoje nós estamos diante de um tema muito importante para a nossa vida cristã, porque nós dependemos de um relacionamento com Deus, onde nesse relacionamento é necessário nós termos uma comunicação. E eu sempre vou falar sobre isso porque os dois meios de comunicação que há entre a criatura e o Criador só é dois: é a oração e a palavra. É pela oração que nós falamos com Deus e é pela palavra que ouvimos Deus falar. Mas é aqui que entra o nosso tema de hoje. O que nós temos que fazer quando Deus fica em silêncio? Quando Deus se cala? Como é que nós vamos nos comportar? Qual é a atitude que nós vamos ter quando Deus não responde a nossa oração? Quando nós oramos, quando nós falamos, em diversos momentos. Às vezes é um momento de angústia, às vezes é um momento de aflição, e nós não obtemos a resposta, e nós temos
diversos exemplos na Bíblia de pessoas que experimentaram esse posicionamento de Deus. Porque nem todas as vezes Deus ele vai estar pronto para fazer aquilo que nós queremos. Nem todas as vezes Deus vai estar pronto para trazer uma resposta que nós queremos. Se nós fôssemos citar aqui alguns exemplos, nós iríamos citar um exemplo bastante prático do apóstolo Paulo, quando ele sofreu por conta de um espinho na carne, e ele orou por várias vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne, que poderia ser uma perseguição, poderia ser uma doença, mas a resposta de Deus não foi talvez como ele queria. Jesus trouxe a resposta para ele e disse: a minha graça te basta. Ou seja, muitas das vezes a resposta de Deus pode ser um sim, como também pode ser um não. Mas e o silêncio? Quando você muitas das vezes quer falar com uma pessoa e simplesmente essa pessoa se fecha, essa pessoa se retrai, ela fica em silêncio, ela corta a comunicação, o que será que essa pessoa quer transmitir com esse comportamento? O que será que Deus quer transmitir nesse comportamento silencioso? É sobre isso que nós precisamos refletir quando isso acontece na nossa vida. Eu não sei se de repente você tem passado por uma situação como essa, que há muito tempo você vem orando, muito tempo você vem falando, muito tempo você vem questionando com Deus e até o momento nada chegou. Nem o sim e nem o não. E nem o talvez. Mas é aqui que nós podemos extrair alguns exemplos de heróis da fé, onde a Bíblia vai falar que foi construído uma galeria para colocar lá o nome das pessoas que se tornaram heróis da fé, que conseguiram vencer os limites da sua vida e ultrapassaram e se tornaram grandes vencedores. Eu coloco aqui que dentro desse tema, o silêncio de Deus ensina o que muitas palavras não vão alcançar. Às vezes, nós conhecemos pessoas que estão enfrentando uma carrada de problemas e que precisam apenas de uma palavra. E todas as palavras que nós temos no nosso vocabulário não serão suficientes para ajudar essas pessoas. Nós vamos gastar nosso tempo transmitindo palavras que não vão mudar a mentalidade dessas pessoas, porque elas já construíram um ideal na sua mente que palavras nenhuma vão mudar. Mas o silêncio de Deus, ele vai ensinar muito mais do que qualquer palavra pronunciada. Porque o silêncio de Deus vai nos levar a uma grande reflexão do que é que nós estamos fazendo para que Deus fique em silêncio. Onde é que eu estou errando para que Deus não venha responder a minha oração? Agora, eu posso pegar aqui um personagem da Bíblia, como Jó, bastante pregado, ensinado, mencionado, um homem que talvez para ele, sem motivo nenhum,
perdeu tudo da noite para o dia. Quantos porquês esse homem colocou diante de Deus? Por que perdi meus filhos? Por que perdi meus bens? Por que perdi minha residência, minha casa, meu comércio, meu dinheiro, meus amigos? Por que perdi a minha liberdade? Por que perdi minha saúde? Por que perdi? Por que perdi? Por quê? Por quê e por quê? Em nenhum momento Deus se manifestou. O silêncio de Deus para Jó foi um ensinamento, porque por meio das ações Deus estava falando. Muitas das vezes, por meio da dificuldade que você enfrenta, é que Deus vai falar com você. Muitas das vezes, por meio da luta que você enfrenta, é que Deus está falando e você não está percebendo. Porque você não está ouvindo o que você gostaria de ouvir. Agora, Jó vai enfrentar uma vida de problemas sem respostas. Pelo contrário, muitos abandonos, muitas decepções, muitas coisas desagradáveis, mas a voz de Deus não aparecia. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 38 de Jó, Deus vai se manifestar. E o que é interessante, se você tem a sua Bíblia aí, é você abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó, que nós vamos poder acompanhar esse momento aqui, para que você entenda que realmente Deus está observando tudo, mas Ele tem a decisão. E no capítulo 38, é a primeira vez que o Senhor vai falar com Jó. E diz: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Deus estava em silêncio? Estava. Mas havia uma tempestade ali. E Deus vai falar com ele e vai dizer: quem é este que obscurece o meu conselho com as palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, e eu farei perguntas a você, e você me responderá. Primeira pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, já que você sabe de muita coisa. Isso aqui foi só a primeira pergunta das 70 que Deus fez a Jó. Jó fez tantos porquês, e agora ele está diante de Deus para responder as perguntas. De repente, você pode estar passando por uma situação difícil e você quer uma resposta. Deus, ele vai perguntar para você: onde é que você estava? O que é que você estava fazendo? Que você não percebia que eu estava ali, perto de você, cuidando, protegendo, preparando um futuro. Muitas das vezes Deus está em silêncio porque Ele está trabalhando, porque Ele está construindo. E a Bíblia vai dizer que depois daí, o diálogo entre Deus e Jó foi profundo, que Deus deu a ele tudo em dobro daquilo que ele precisava e não daquilo que ele pedia.
O silêncio de Deus na vida de Jó foi um preparo, não para o presente, mas para o futuro. Mas entre o presente e o futuro existe um comportamento, a perseverança, a fé, a confiança. Foi o que Jó demonstrou a Deus. E Deus tomou uma atitude de mudar a vida dele. Um segundo exemplo que nós temos aqui é o próprio José. Vendido pelos seus irmãos, ele poderia colocar muitos porquês. Por que, meus irmãos, vocês estão fazendo isso comigo? Por que as pessoas que me compraram estão fazendo isso comigo? Por que agora eu estou em um calabouço, em uma prisão subterrânea? Talvez os porquês na vida de José poderiam ser a chave. Mas a Bíblia vai dizer que José perseverou. José confiou. E isso fez com que a vida dele mudasse. Ele pudesse ser reconhecido, promovido. E agora ele vai compreender o silêncio de Deus. Por quê? Porque no silêncio de Deus, Deus estava ensinando José. Porque no futuro, ele iria cuidar da sua família e da nação que Deus escolheu, a nação de Israel. Um terceiro exemplo, bem prático, é o próprio Senhor Jesus. Quando ele está na cruz, ele poderia fazer muitos porquês. Quando ele estava lá, na cidade de Betânia, diante de um sepulcro de Lázaro, ele faz uma oração de gratidão a Deus, dizendo: Pai, muito obrigado, porque eu sei que sempre me ouves. Mas agora, pregado naquela cruz, ele vai alçar a sua voz em um brado, dizendo: meu Pai, por que me abandonaste? Não exatamente que Deus tenha virado as costas para Jesus. Nenhum pai, por mais que fique em silêncio, vai virar as costas para o seu filho, principalmente nos momentos de dores, de angústia. Por isso, eu quero que você entenda que nesse momento de angústia que você está enfrentando, o silêncio de Deus demonstra um cuidado. Ele está preparando algo melhor para você. O silêncio de Deus, aqui eu compreendo, que também pode ser um perigo. Pastor, por que o silêncio de Deus aqui pode ser um perigo para o ser humano? A Bíblia vai dizer que no momento de rebeldia do povo de Israel, Deus vai dar uma ordem para Jeremias, dizendo: não ores mais por este povo, não clames por eles, não intercedas por ele, porque eu não vou ouvir. É muito triste quando Deus tapa os seus ouvidos. Isso aqui é rejeição. A rejeição de Deus como silêncio, silêncio como rejeição, é um perigo, porque é nesse momento que ele vai
Ficar em silêncio, observe isso. Muitas das vezes você está na luta, você está na prova, Deus vai ficar em silêncio, porque Ele vai preparar um futuro melhor. Mas quando Ele ficar em silêncio, porque Ele não quer mais ouvir, é quando nós vamos começar a sentir falta da sua voz, por culpa nossa. É quando a gente vai começar a orar e dizer: Senhor, faz tempo que o Senhor não fala comigo, faz tempo que o Senhor não responde a minha oração. Se Ele se recolheu por culpa nossa, o perigo vem aí. É quando Ele começar a falar. Quando Ele começar a falar, as palavras dele virão como juízo. Não vai mais adiantar oração. Não vai mais adiantar propostas, porque a oportunidade foi perdida. O Salmo de número 10, o salmista se encontra em uma condição. Ele está orando, clamando e dizendo a Deus: Senhor, por que te escondes de mim quando eu estou sofrendo? São tantos porquês. Por que, Senhor? Não sei se já aconteceu isso com você, ou se você conhece alguém que está passando por isso. A pessoa está passando por uma situação difícil, e não é um dia, uma semana, um mês, são anos, e as coisas não mudam. Eu vou para a igreja, eu oro, eu canto, eu prego, eu evangelizo, eu faço tantas coisas, mas parece que as coisas não estão dando certo na minha vida. E eu faço essa oração do Salmo 10. Por que te escondes quando eu sofro? Quando Deus falou com Jó, Deus fez 70 perguntas para ele. Agora é a sua vez de responder. O Salmo de número 88 também vai falar sobre a dor do silêncio de Deus. Não vamos ler os textos para que a gente não se esvazie pelo tempo, mas você pode pegar sua Bíblia e acompanhar esses momentos de oração. Mas o que me chama mais atenção é que nós devemos aproveitar a oportunidade que nós temos de ser ouvido por Ele, de ser atendido por Ele. Como aquela mulher cirofenícia que saiu correndo nas ruas atrás de Jesus, clamando a Ele, dizendo: Senhor, me socorre, porque a minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Jesus poderia ter se calado para aquela mulher, mas Ele atendeu. E que coisa maravilhosa é quando nós estamos aflitos, que nós precisamos de uma resposta. Quando nós estamos doentes, que nós precisamos da cura. Quando nós estamos diante de portas fechadas e que as portas se abrem. Quando a vida financeira está travada e de repente o Senhor entra com intervenção. Jesus ouviu o clamor daquela mulher e ela voltou para sua casa feliz da vida. Aquele homem principal da sinagoga, chamado Jairo, também clamou dizendo: Senhor, vai na minha casa, minha filha está à beira da morte.
Jesus ouviu e disse: eu vou curá-la. E Jesus chegou na casa daquele homem e realizou um grande milagre. Quão feliz ficou este homem por ter sido ouvido por Jesus. E tantas pessoas que foram atendidas. Agora, como será o coração, o sentimento das pessoas que estão passando por um processo de silêncio de Deus? Que estão orando, e eu vou dizer algo aqui. Existem pessoas que não serão atendidas. Existem pessoas que não serão atendidas. Porque o silêncio de Deus já é a resposta. Quantas pessoas viraram as costas para você? Quantas pessoas que ficaram em silêncio para você? E você acha que essa pessoa não quer falar? Como é que você acha que Deus encontrará um motivo para não responder a sua oração, para não atender o seu pedido? Agora você começa a compreender, porque existem muitas pessoas que não chegam a lugar nenhum, porque as portas se fecharam, as janelas do céu se fecharam. Pode chover no terreno do vizinho, mas não chove no terreno dele, porque os céus se fecharam. E a culpa não é de Deus. A culpa não é da palavra de Deus. A culpa não é de uma oração mal feita. Porque no momento de crise, no momento de angústia, as orações, elas são feitas de forma veemente, porque a pessoa precisa. Mas esse clamor não vai convencer o coração de Deus. Pessoas estão clamando por misericórdia, mas não são atendidas, porque o silêncio é a resposta. Deus falou com a humanidade de Gênesis a Malaquias, e o povo não quis ouvir. Deus então vai silenciar 400 anos. 400 anos que Deus não falava uma palavra. Nenhum profeta ousava abrir a boca para dizer: assim diz o Senhor. Porque Deus tirou o dom da profecia. Deus falava pela natureza. Quando você achar que Deus está em silêncio, que não libera nenhuma palavra, olhe ao seu redor e veja as maravilhas de Deus. Talvez você não tenha ouvido a voz de Deus, mas você quer saber que Deus tem uma resposta para você? Aonde, pastor? No ar que você está respirando, na saúde que você tem no seu corpo, a sua família que está ao seu redor, a casa onde você mora, o seu trabalho, o recurso financeiro que você recebe, a roupa que você veste, o sapato que você calça, a comida que você se alimenta, são respostas de Deus para a sua vida. Por que dizer
que Deus não está falando conosco? Se Ele está presente, provendo tudo aquilo que nós precisamos? É porque nós queremos ouvir palavras que alimentam o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa arrogância. Eu quero que as pessoas entendam quem eu sou, o que eu posso, o que eu sei. E Deus está dizendo comigo, não é assim. A criatura precisa reconhecer quem é o seu Criador. Quando Herodes se sobrepôs ao ponto de querer se colocar como Deus, humilhando as pessoas, subtraindo a alegria, a liberdade das pessoas, e de repente se apresenta no palácio com palavras, querendo ser aplaudido pela multidão, e alguém lá no meio diz: isso não é palavra de homem, é palavra de um Deus. Era tudo o que Herodes queria ouvir. Era tudo o que Herodes gostaria de ouvir. E ouviu, e se alimentou, e cresceu, se sentiu mais poderoso. Mas a resposta de Deus chegou para ele. Qual foi? Um verme que gerou no seu estômago e o devorou de dentro para fora, causando uma doença mortal. E aí se pergunta: onde está Herodes? Morreu comido de bicho. Por isso, não se preocupe se você não é reconhecido, se você não é aceito. Não permita que certos elogios venham lhe fazer crescer. Cresça pela graça, cresça pela misericórdia, cresça pelo cuidado de Deus, cresça pelo amor que Deus tem pela sua vida, por aquilo que você é. Que você possa ouvir Deus falar, que essa noite você possa ouvir a voz de Deus, que você possa ter uma experiência com Deus, que esse silêncio de Deus, ele venha servir para uma reflexão do que é que você tem feito de errado, que você não tem ouvido a voz de Deus. Que você possa orar e dizer: Senhor, fala comigo. Vou lhe dar só mais um exemplo. O sacerdote Eli e os seus filhos, que tinham o ofício de trazer a mensagem ao povo, a palavra de Deus na boca deles ficou extinto. O comportamento errado deles silenciou Deus. Muitas das vezes, tem pessoas que poderiam ser usadas por Deus. Tem pessoas que poderiam ser boca de Deus, mas deixaram de ser por causa dos seus comportamentos, por causa das suas atitudes. O que Deus fez? Matou os filhos de Eli, matou Eli e levantou um novo profeta. A boca de Deus voltou a falar por meio de uma pessoa honesta, sincera, fiel, que desenvolveu
um relacionamento com Deus dentro do tabernáculo. E Deus falou com ele. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus não tem obrigação de falar com você. Deus não tem obrigação de falar comigo. É eu que necessito ouvir a voz de Deus. É você que necessita ouvir a voz de Deus. Que hoje, nessa noite, você possa entender o que fazer quando Deus se cala. Permaneça fiel. Permaneça perseverante. Não desanime, não retroceda. Continue avançando, continue fazendo o bem, pregando o amor, anunciando a palavra, orando, servindo a Ele. E Ele vai ter o prazer de falar com você. Ele vai ter o prazer de responder a sua oração. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Porque eu sei que os ouvidos de Deus estão inclinados para toda oração que se faz nesse lugar. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração nós te damos nesta noite, nesse momento tão maravilhoso de saber que os teus ouvidos estão inclinados para a nossa oração. Nos perdoa pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, a nossa ignorância, a dureza do nosso coração. Mas nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir o som da tua voz ecoando nos nossos ouvidos, no nosso coração. Pai, abençoa a vida de cada um dos teus filhos que estão conectados conosco nessa noite, representando a sua casa, a sua família, a sua vida. Nós oramos pela pastora Beth, a minha esposa, que o Senhor dê saúde no corpo dela, na sua alma, no seu espírito. Nós oramos pela irmã Solange, abençoa a vida da tua filha. Quando ela manifesta, Senhor, a gratidão a ti pelas bênçãos derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu oro pela irmã Jô, abençoa a vida da tua filha com saúde, renova suas forças, que ela possa, Senhor, ser restabelecida com saúde no seu corpo, na sua casa, na sua família. Eu oro pelo irmão Davi, que o Senhor possa continuar abençoando a vida do teu filho, dando sabedoria, dando entendimento, dando a visão que ele precisa para crescer cada vez mais no conhecimento da tua palavra. Eu oro pela irmã do Carmo, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, o seu ministério, os seus negócios, que o Senhor possa estar sempre com ela. Eu oro pelo irmão David Henrique, que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua família, que o Senhor venha responder às suas orações, abençoando tudo aquilo que Ele tem colocado diante de ti. Assim, meu Pai, que o Senhor venha tomar conta da nossa família, da nossa casa, que o Senhor venha cuidar da nossa igreja, do nosso ministério, dos nossos irmãos, dos nossos pastores, que o Senhor venha curar os que estão enfermos, que o Senhor venha ajudar aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, abrir portas para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa abençoar grandemente. Eu levanto as minhas mãos nesse momento sagrado de oração, em favor dessa casa, dessa família, que todos, Senhor, que estão aqui conosco, nessa mesma fé,
nessa mesma convicção, possam receber a resposta que eles precisam, não que eles querem, mas a que eles precisam para receber a sua vitória. Nos dá uma noite de paz, nos dá uma noite de bênção, nos dá uma noite tranquila, um sono reparador. E amanhã nós possamos avançar cada vez mais no poder da tua palavra, no poder da oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você diga amém, diga graças a Deus. Receba a bênção de Deus nessa noite, receba a paz no seu espírito, na sua alma, receba tranquilidade, saúde, durma em paz, durma o sono da tranquilidade, porque os ouvidos de Deus estão inclinados para as nossas orações. Nesta quarta-feira, vamos ter mais uma noite de 21 a quarta-feira, na presença de Deus orando para vencer. Convide alguém para estar lá e vamos estar juntos, recebendo mais de Deus. Compartilhe essa oração com 5 pessoas, um propósito diante de Deus, que você possa alcançar 5 pessoas para receber a oração da fé que salva o doente. Fique em paz, até quinta-feira, às 23h20, debaixo da presença de Deus, eu orando por você, você orando por mim, e juntos nós vamos estar cada vez mais abençoados. Fique com Deus, em nome de Jesus.